Este livro, que tem 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras e 9 perguntas. Apocalipse é a revelação, e a expressão grega para revelação é tirar o véu. É Deus descortinando e desvelando para que João pudesse escrever as coisas que vistes, as que são e as que hão de acontecer. É perceptível e plausível enxergar Cristo como o tema central do Apocalipse. E não só o tema central do Apocalipse, ele é o tema central da Bíblia. Cristo está no centro da história. Quando o Verbo estava na eternidade, pela presciência, ele conhece toda a história. Quando o Verbo se faz carne na encarnação, ele pisa na história. Mas quando ele sobe assunto aos céus na ascensão e senta à destra do Pai, ele mantém o controle da história em suas mãos. É por isso que no capítulo 1 ao 3 deste livro ele se apresenta como o rei e o sacerdote. No capítulo 4 e 5 ele é o cordeiro entronizado no trono. Do capítulo 6 ao 18 ele é o juiz de toda a terra. E porque ele é o juiz de toda a terra, Salmos 19 versos 9, os seus julgamentos são justos. Salmos 89 versos 14, a base do seu trono também é justiça. Hebreus capítulo 1 versos 8, o cetro da justiça está em suas mãos. E do capítulo 20 ao capítulo de número 22, ele é o rei glorificado que reina para todo sempre. Neste livro a palavra trono aparece 46 vezes, a palavra poder e autoridade 40 vezes, a palavra rei aparece 37 vezes, a palavra adoração aparece 24 vezes, a palavra cordeiro, remetendo a Cristo, aparece 28 vezes, para que você entenda o que o livro quer nos ensinar. Ele é o cordeiro que foi morto e reviveu, ele é o rei glorificado que está sentado em seu trono, digno de ser adorado, honra, glória e louvor por toda a eternidade, aquele que tem o domínio e poder para todo sempre. A revelação veio de Deus a Cristo, de Cristo a um anjo, de um anjo a João, e de João até nós. 175 vezes aparece a expressão anjos no Novo Testamento, 67 vezes só no livro do Apocalipse. Mas eles tiveram participações diretas no ministério de Cristo. Quando Jesus nasceu, quem o adorou foram os anjos. Quando ele está 40 dias sem comer e provavelmente sem beber, quem levou pão foi um anjo. Quando ele está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar foi um anjo. Domingo pela manhã, quando ele ressuscitou, quem disse que ele não estava mais no sepulcro foram os anjos. Quando ele ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, subiu assunto aos céus, quem disse? Varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, em breve, em breve, em breve, em breve, ele voltará. Mas para pregar o evangelho, ele não chamou os anjos, ele chamou eu e você. Mas nós somos imperfeitos, sim, mas aquele que começou a boa obra, mas aquele que começou a boa obra, mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Porque João em Apocalipse viu o que os outros não viram, sentiu o que os outros não sentiram, escreveu o que os outros não escreveram. O ministério de Jesus era acompanhado de 5.000 pessoas que só queriam pão e peixe. Mas de 5.000 pessoas em 1 Coríntios 15 verso 6, somente 500 pessoas e mais Tiago viram ele ressuscitar. Mas de 500 pessoas, só 120 em Atos 2 estão orando no cenáculo. Mas de 120, só 70 vão para o evangelismo na grande comissão em Lucas 10. Mas dos 70, só 12 andaram com Jesus. Só que de 12, só 11 tomaram ceia. Só que de 11, só 3, Pedro, João e Tiago, foram para a casa de Jairo, para o Monte da Transfiguração e para o Getsemane. Mas dos 3, só João está aos pés da cruz. Aí você me pergunta, por que só João viu o que ninguém viu, sentiu o que ninguém sentiu, alcançou um nível que os outros não alcançaram, quer ter intimidade, quer ter sensibilidade com ele, quer atingir um nível de espiritualidade, vai com Jesus até o fim. Aleluia! Filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago, companheiro na aflição, no reino e na paciência. Companheiro na aflição, porque Romanos 8,17, se tu é participante da aflição,
também será participante da glória, companheiro do sofrimento, 2 Timóteo 2,12. Se com ele você sofre, com ele tu também reinará. Aí vem a doxologia de João às 7 igrejas da Ásia. Graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir, dos 7 Espíritos de Deus. 4 verdades João traz. Ele é a fiel testemunha. Segunda verdade, ele é o primogênito dentre os mortos. Como ele pode ser o primeiro a ressuscitar, se houve ressurreições que antecederam a dele no Antigo Testamento? Se no Novo Testamento 3 ressurreições antecederam a dele, a de Lázaro, a da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, detalhe, todos eles ressuscitaram, mas morreram novamente. Ele é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Vou repetir, é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. O texto diz que ele é o principal dos reis da terra. Repito, ele é o principal dos reis da terra. Toda atenção é pouca. No ano 606 a.C., os caldeus, a Babilônia, com o chefe da guarda Nabuzaradã e Nabucodonosor, invadiram Jerusalém a primeira vez. Levaram a classe nobre ao cativeiro, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Daniel está colocado dentro do cativeiro babilônico. Invadiram a segunda vez no ano 597, levaram 10.000 Ezequiel. Ezequiel não está dentro do palácio, Ezequiel é colocado às margens do rio Quebar. Invadiram a terceira vez no ano 586, destruíram o templo, saquearam os utensílios, queimaram os muros de Jerusalém e a glória foi embora. E Jeremias, escrevendo lamentações, ficou em Jerusalém. Segundo a profecia de Jeremias, filho de Ilquias, o sacerdote da terra de Ananote, o cativeiro seria por 70 anos, mas Deus não perdeu o controle. Não, tu vai dar glória daqui a pouco. E por que ele não perdeu o controle? Porque mesmo no cativeiro, ele tem um Daniel dentro do palácio, ele tem um Ezequiel às margens do rio Quebar, ele tem um Jeremias em Jerusalém. Não entendeu? Eu vou explicar. Ele tem um Pedro na Judéia, ele tem um Filipe em Samaria, ele tem um Paulo dos confins da terra, ele tem uma menina na casa do Naamã, ele tem um José na casa do Potifar. Deus não erra o plantio. Aonde ele te colocou, é aí que ele vai te usar. Ai, Deus coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Deus não errou ao teu respeito. Aonde ele te colocou, é aí que Deus vai te usar. Isso aqui não é revelação, mas tem gente no nosso meio pensando: e quando não é Deus que coloca e é o homem? José te responde, Gênesis 50 versos 20. E a lição é: mesmo que os homens nos coloquem, o ambiente não altera quem é você. Se tu tem o Espírito de Deus, diga como José: Deus tornou o mal em bem. Deus não errou o plantio. Aonde você está, Deus tem propósitos na tua vida. Mas é sobre isso que eu quero falar. Porque Deus coloca pessoas específicas em lugares estratégicos. Porque o monarca da Babilônia, Nabucodonosor, vai sonhar. Diferente de Faraó, ele não conta o sonho. Ele pede para revelar e depois interpretar o sonho. Arioque, o chefe da guarda, passa um pregão em Babilônia, procurando um mago, astrólogo, adivinho que pudesse interpretar e revelar o sonho. Não encontrou ninguém. Mas tem um moço orando 3 vezes ao dia. Não precisa da glória, porque todo judeu ora 3 vezes ao dia, ele só faz a lição de casa. Os judeus oram 3 vezes ao dia, os muçulmanos rezam 5. Não me pergunte como funciona isso. Paulo disse: e nós é sem cessar.
Ele está orando 3 vezes ao dia, com as janelas abertas rumo a Jerusalém, e Deus deu a ele a revelação. Ele compareceu diante do rei Nabucodonosor e disse: tu sonhaste com uma estátua, a cabeça dela é de ouro, é o reinado babilônico, o peito e os braços são de prata, o reinado medo-persa, o quadril e o ventre de bronze, Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, a Grécia, as pernas de ferro e barro, e é Roma. De repente Daniel, ele vê uma pedra, e esta pedra, ela toca na estátua, e a estátua se desmorona. Pergunta essa noite: quem é a pedra? O que o texto quer nos ensinar? A Babilônia passa, os medo-persas passam, a Grécia passa, Roma passa, os governantes passam, presidente da república passa, prefeito passa, deputado passa, cadeira de pastor passa, mas o reino eterno da pedra que vem, e é Cristo, subsiste eternamente. Quem é esta pedra? Sobre esta pedra, sobre esta pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, das ânsias da morte, as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Ele é o principal dos reis da terra. Ele deixou a eternidade, se fez carne e não deixou de ser Deus. Você não entendeu? Eu vou dizer de novo. Ele se fez carne e não deixou de ser Deus. Como homem, ele chora por um amigo, mas como Deus, ele disse: sai para fora, Lázaro. Como homem, ele disse: tenho sede, mas como Deus, ele diz: quem tem sede vem, eu tenho água da vida eterna. Como homem, ele disse: estou cansado, mas como Deus, ele sobe numa montanha e diz: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como homem, ele dorme na popa do barco. Como Deus, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele chegou na nossa porta: eis que estou à porta e bato. Você abriu, ele entrou. Ele olhou para você e disse: quer se casar comigo? É porque com Jesus não tem ficada. Com Jesus é casamento, é na alegria, é na tristeza, é na dor, é na doença. Quando você disse sim, eu quero, ele não pagou com prata, ele pagou com sangue. E ele está dizendo: tu tem um dono, tu tem um dono, tu tem um dono, tu tem um dono. Por isso que na ceia é só para quem casou com Jesus. Quando você está bebendo, tem uma declaração de amor, só para os casados com Jesus. A declaração lá vai: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai, na casa do meu Pai, eu tenho uma morada para te levar. Eis que com teu sangue ele nos lavou, e com teu amor ele nos amou. Quando João termina de dizer isso, João ouve uma voz. É como uma voz de trombeta. Quando João para e olha, João o vê e João cai como morto. Quem é este que veio a Pátimos? Pátimos, um sistema penal a 86 quilômetros do sudoeste de Éfeso. O imperador sucessor, depois de César, de Calígula, de Nero, de Tito, agora é a vez de Domiciano. Domiciano reivindicava adoração a si, mas João não iria adorar um homem assentado em um trono de madeira feito por homens. João só adorava aquele que está sentado em um trono de glória.
Por isso João é enviado, exilado a Pátimos. E quando João em Pátimos pensa que está sozinho, a voz do nosso Senhor, como de trombeta. Quando João para ver quem é ele. Uma vez ele estava caminhando com os discípulos entre Naftali e Zebulon, em Cesareia de Filipe. Jesus não queria curtidas, compartilhamentos, e nem fazer teste de publicidade. Mas ele fez algo que ele não costumava fazer: perguntas. E ele fez a primeira pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Alguns dos discípulos, eu não sei quem foi do colégio apostólico, disseram: os que te viram chorar, vou parafrasear, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Os que te viram curar com poder, estão dizendo que o Senhor é Elias. Os que te viram pregar um sermão mais duro, estão dizendo que o Senhor é João Batista. E ele diz: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Camboriú, mas em São Paulo, aos domingos, 9 horas da manhã, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles Taze Russell, eles batem na porta de nossas casas. Eles vão dizer que Jesus não é Deus, que Ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade, nada mais. Se perguntar para os mormons, que tem como fundador Joseph Smith, eles vão dizer que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria, em João capítulo de número 2, as bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. Se perguntar para os adventistas, que tem como fundador Guilherme Miller, eles vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Se perguntar para os kardecistas, eles vão dizer: ele nunca teve um corpo, somente um espírito elevado que no hinduísmo alcançou o karma. Se perguntar para os budistas de Siddhartha Gautama, eles vão dizer que Jesus não é Deus, é só um homem que deixou um bom exemplo de liderança a ser seguido e nada mais. Mas se você perguntar para a maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, eles vão dizer: Jesus não é Deus, Ele é só um profeta e nada mais. Mas se nós pudéssemos caminhar há 2000 anos atrás e encontrasse uma mulher em Samaria sem o cântaro na mão, ela iria dizer: para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer: para mim Ele é o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, a raiz de Davi. Jó vai dizer: para mim Ele é o Redentor que vive. João Batista vai dizer: para mim Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro vai dizer: para mim Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para João Ele é cabelos brancos como a neve, olhos como chamas de fogo, os seus pés como latões reluzentes, o seu vestido é branco, puro e santo. Ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir para todo sempre. Para Daniel Berg e Gunnar Wingren há 111 anos. Para Gideões missionários da última hora há 38 anos. Para nós Ele ainda é o que salva, o que cura, o que liberta, batiza com o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, dá um pulo da cadeira. Cadê os crentes que vão morar no céu?